Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio Nunes. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma aula ministrada no ano de 2021 de maneira remota da disciplina Vibrações Mecânicas. É uma aula que trata sobre análise espectral e processamento de sinais, mostrando de maneira bem divertida e descontraída aonde esse tipo de conhecimento pode ser útil na área da engenharia. Espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo diferente do que eu venho trazendo tradicionalmente no canal, então aproveitem o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E também deixe o seu comentário do que vocês acharam. Um abraço e bom vídeo. Eu vou abrir aqui um parênteses agora e vou falar um pouco uma coisa chamado processamento de sinal. Cabe eu explicar um pouco sobre o que é processamento de sinal, o que é um sinal, o que a vibração harmônica tem com o sinal, porque é um conceito importante dentro da área da indústria. E no semestre passado eu expliquei isso lá no final do curso. Eu acho que se eu ensinar agora, fica mais fácil de eu ficar explicando outros conceitos com base nesse conhecimento. Então, eu vou brincar um pouco com o MATLAB novamente aqui. Eu vou abrir aqui, vou criar um código no MATLAB. Eu vou botar o nome desse código, eu vou botar processamento de sinal, vou salvar lá na nossa pasta Dropbox. Quando vocês estiverem salvando um nome de um arquivo no MATLAB, não pode ter espaço, tá? Então, salvei aqui. Data, dia 06/10/2021. Beleza. Bom, o que é o processamento de sinal? O primeiro eu tenho que definir o que é um sinal. O que é um sinal? É uma informação que nós temos normalmente obtida por um sensor ao longo do tempo. Então, por exemplo, vocês sabem o que é um termopar? Quem souber, levanta a mão aí e fala para mim o que é um termopar. Ninguém sabe o que é termopar? Termopar é um sensor usado para medir temperatura. No fundo, é um termômetro que mede a temperatura que existe no ambiente ou em algum lugar ao longo do tempo. Isso é um sensor, isso é um sinal, é uma informação. Outras coisas que é um sinal, por exemplo, quando eu falo, a minha voz emite um sinal, emite uma vibração ao longo do tempo. Tipo, eu digo, oi, bom dia. A minha voz está emitindo um som, um sinal, que é mais ou menos assim. Uma onda que caminha pelo um meio fluido, que é a atmosfera da Terra, e chega no ouvido de vocês e é decodificada. Então, isso é um sinal. Até aí, tudo bem? Então, o sinal é uma informação que captura ao longo do tempo, através de um sensor. Então, o sensor pode ser nossa visão, nosso paladar, nosso olfato, ou pode ser o acelerômetro do celular, o microfone do celular. Então, isso é um sinal. Nós vamos falar de sinais vibratórios, fazer uma função senoide. Seno é igual a uma amplitude 10, F, seno de 2 vezes π, vezes 3, vezes o tempo. Bora definir o tempo aqui. Tempo é igual a 0,1.2 segundos. Vamos medir por 2 segundos aí. Figure. Aqui eu já fiz antes. Figure. Aí eu botei o plot. Aí vou botar o tempo, vírgula, S. Acho que eu já falei sobre isso aqui, né? Alguma novidade até aqui? Entenderam bonitinho o que eu fiz? Isso que eu fiz foi emular um sinal. Esse sinal está bem feito? Qual é o erro desse gráfico? Tem que adicionar mais pontos. Tem que botar, vou até botar aqui o que o Márcio falou, vírgula, traço, traço, botar aqui um traço ponto, só para vocês verem, ó. O MATLAB, ele liga linhas, então eu saio desse ponto aqui, 0, e vou até lá em cima. E depois eu vou até aqui embaixo. E eu vou até fazer uma brincadeira diferente, eu vou fazer S, vou botar aqui, vou pegar Ctrl C, Ctrl V, eu vou botar aqui o errado, e vou botar o certo, vou botar um incremento aqui, vou botar 0.0 e vou botar o errado aqui de azul. Só para fazer os dois gráficos, para mostrar bem para vocês o que é. Então, aqui é o errado e o errado. Bora botar os dois gráficos? O errado que tem que ser pintado de azul. Beleza. Bora ver, bora rodar o gráfico novo. Aqui é TR. De novo. Então, se vocês olharem bem o sinal, olha só. Isso aqui é filé, é informação técnica muito valiosa que pouca gente consegue entender. Então, o certo é o vermelho, ó. Mas o azul está errado porque está mal discretizado. A taxa de pontos que eu pego durante o intervalo de tempo, ela é muito baixa.
e não consegue representar o sinal. Acho que vocês vão ter essa informação lá na disciplina de instrumentação, lá na frente no curso. Vocês já fizeram instrumentação? Estão fazendo? Ainda não, professor. Mas vocês vão fazer, só que na disciplina de instrumentação, ele vai falar sobre termopar, uma série de outros sensores de luminosidade, e não cabe a mim. Aqui eu vou falar só de sensores de vibração. De maneira geral, o mais famoso sensor de vibração é o acelerômetro. Mede a aceleração ao longo do tempo. Mas existem laser, existem sensores de posição, mas vamos focar aqui em sensores de vibração. Porque eu trabalho com a disciplina de vibração, então eu preciso pegar a informação da vibração. Mas olha só, o vermelho mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos em 1 segundo. 10 pontos em 1 segundo. Enquanto o sinal em vermelho, ele mede, uma vírgula aqui, vamos rodar de novo. Vou fazer desse jeito aqui, que vai ficar mais fácil o entendimento. Eu não vou contar de 1 a 100 não, tá? Então, o sinal em vermelho, ele mede 100 pontos em 1 segundo. Então, ele consegue representar melhor o fenômeno. Então, para ver o fenômeno, você tem que ter uma boa capacidade de capturar a informação. E aí vem uma definição interessante, sinal analógico ou discreto, e eu não vou entrar nesse contexto, mas só para orientar, por exemplo, a nossa visão, ela captura uma imagem, depois captura outra imagem, depois captura outra imagem. Em 1 segundo, quantas imagens vocês conseguem capturar, fotografar com o olho de vocês? Vocês sabem essa informação? E milhões, pessoal, milhares. Milhões, milhares? Está muito inocente. A taxa de captura de imagens por segundo do nosso olho é de mais ou menos normal, assim, descansado, trabalhando normal, 24 fotos por segundo. 24 imagens por segundo. Ah, professor, dependendo do ser humano ou do momento que ele vai fazer essa medição, pode aumentar aí para 60 quadros, 70 quadros por segundo. Por que vocês acham que o celular de vocês mostra 30 imagens por segundo? Vocês sabem disso? A taxa de fotos que são mostradas nos nossos celulares em 1 segundo são quantas? São 30 Hz. Alguém já comprou um celular de 60 Hz? Alguém já assistiu um filme em 60 Hz? Ainda não, professor. Alguém tem essa métrica de quantos em filme que está na moda? Alguém joga o joguinho no celular aí quer comprar um celular em 60 Hz? A resolução, a taxa de amostragem dele, porque isso, quem joga jogos aí? Quem joga? Levanta a mão aí. Quem joga aí? Levanta a mão quem joga um joguinho. Qual é o jogo? Sim, professor. Tem vários jogos, né? Esses frame aí é o FPS, que tem tipo. FPS, tem a ver, isso, 60 Tem a ver? Exatamente. Mas tem jogo com 60. Jogando até mais de 60 FPS. Exatamente. Era esse nome que eu estava querendo que vocês trouxessem. FPS. Frames por segundo. Então, basicamente, a resolução fica mais fluida quando tem 60 FPS. Nosso olho consegue, eu não sei até quando vai, mas normalmente a 30 quadros já está bom. Se você botar mais quadros, melhora um pouco a fluidez da sua visão. Tem um fenômeno bem legal. Alguém já olhou para o aro de um carro e parece que ele está rodando ao contrário? Já viu esse quadro? Tipo, a roda do carro gira para frente, mas parece que ela está girando para trás, assim. Alguém já viu? Ou mesmo um ventilador. Parece que o ventilador está rodando para trás. Alguém já viu esse fenômeno? Rapaz, eu acho que nunca prestei atenção nisso, não. Alguém já prestou atenção? Ah, professor, já sim. Como é que é? Professor, só no caso a gente analisando lá o movimento do pneu, então do ventilador, vê que ele tá tipo como se estivesse girando ao contrário, no caso. Não sei porquê, mas. Agora tu vai saber, ó. Pensa, olha para esse lápis aqui, né? E ele tá girando, tá? Todo mundo prestando atenção. Dá para ver bem o celular, o lápis, ele tá girando, né? E aí ele tá girando, beleza, tá girando. Deixa eu voltar aqui. Tá girando, tá girando. Se eu rodar ele bem um pouco mais rápido, o teu cérebro, o teu olho tira uma foto nele nesse instante e nesse instante.
Depois, nesse instante aqui, dá para ver bem a imagem, pessoal? Tá bem nítido aí a imagem? Dá para ver sim, professor. Então, vou destacar a tela aqui. Destaquei a tela agora. Então, tá nesse instante, nesse instante, nesse instante, nesse instante, nesse instante, nesse instante, certo? Se eu rodar mais rápido, o ápice, ele vai estar nesse instante aqui embaixo, nesse instante e nesse instante. Se eu rodar mais rápido, ele dá uma volta completa e a gente vê aqui atrás. Aí ele parece que a gente não viu o percurso que ele fez totalmente girando. A gente viu no instante inicial e no instante depois. Mas o nosso olho não captura a imagem toda. Você não olha o tempo todo. Você olha em quadros. Pode perguntar, Márcio. Eu já vi um vídeo onde uma câmera estava gravando um helicóptero decolando. A taxa de quadro da câmera, ela conseguiu bater junto com a do helicóptero, com a rotação da hélice, e parece que a hélice estava parada. Exatamente. Então elas se coincidiram, e eu achei massa isso daí. Tem até um experimento legal que é chamado luz estroboscópica. Deixa eu botar aqui. Estroboscópica. Lanterna estroboscópica, na verdade. Vou botar um vídeo aqui. O que essa luz faz? É justamente o teu fenômeno. Uma frequência específica. Ela pisca tantas vezes em um segundo. O que acontece? Ela ilumina sempre na mesma posição. Sempre na mesma posição. Deixa eu ver se esse vídeo aqui é legal. Parar o compartilhamento. E vou compartilhar de novo. Agora com o áudio. E vamos lá, vamos compartilhar. Vamos ver esse vídeo aqui. Foi um vídeo aleatório. Spinner, chamado de um corpo em alta velocidade, fazendo parecer estacionário. No experimento de hoje, nós vamos utilizar uma lâmpada estroboscópica que vai ficar piscando com uma certa frequência. E essa frequência a gente vai poder controlar. E aqui nós vamos usar um ventilador também, que vai girar 6 voltas e meia em um segundo. Ou seja, 6 voltas e meia em um segundo. Dá sim, professor. 6,5 Hz. 6,5 Nós vamos usar essa fita preta como referência de observação. Ligou o ventilador. Tá rodando uma frequência de 6,5 e vou apagar a luz. Vai apagar a luz. Então nós só vamos conseguir enxergar o ventilador quando a luz estroboscópica piscar. Inicialmente parece que o ventilador está parado, mas utilizando a nossa referência, nós vemos que a cada instante ela está num lugar diferente. Então, isso significa que o ventilador não está parado. Se nós conseguirmos igualar a frequência com que a luz está piscando, igual a do ventilador, nós vamos ter a impressão de que o ventilador está parado. Se nós aumentarmos um pouquinho a frequência, nós vamos ver ele se movimentando para trás. E se diminuirmos um pouquinho a frequência da lâmpada, vamos ver ele se movimentando para frente. Quando nós aumentamos significativamente a frequência com que a lâmpada está piscando, nós vemos o ventilador girando como se a luz estivesse acesa. Ou seja, nós perdemos a nossa referência da fita. Você liga a luz no momento que está sempre na mesma posição. É mais ou menos o caso da câmera. Só um detalhe, uma hélice de avião não gira tão rápido assim, tá? A frequência não é tão alta. E então, a câmera do celular, por exemplo, acho que meu celular aqui consegue filmar até em 160 Hz, 160 Hz, 120 Hz. É múltiplo de 120 Hz. Então, eu consigo ver as coisas. Eu posso pegar o meu celular, apontar para o ventilador e eu consigo setar sempre na mesma posição. Deu para entender esse fenômeno? Deu sim, professor. Aí, coisas legais, por exemplo, se eu soltar uma pedrinha e deixar ela cair, ela vai estar primeiro nessa posição 1, essa posição 2, essa posição 3 e essa posição 4. Então, a nossa visão vê o percurso assim. Posição 1 para 2, da 2 para 3, 2 para 4. Mas no universo de alta frequência, essa bolinha podia fazer isso. Ó. Então, você pode fazer muita coisa no intervalo que a gente não enxerga. Isso é muito legal. Porque você vê só alguns momentos específicos, não vê em todos os momentos. Beleza. Mas não é essa direção que eu quero levar a disciplina, não. Eu quero levar a disciplina ao seguinte. Imagina que... Eu vou apagar esse errado aqui, tá? Vou apagar esse errado. Mas imagina
Isso aqui é a vibração do motor do carro. Então, o motor do carro vibra em uma frequência de 3 vezes para cima e para baixo por segundo. E tem uma amplitude de 10 unidades de dimensão. Então, a frequência é 3 vezes em 1 segundo e a frequência, desculpe, a amplitude é 10 unidades. 10 milímetros, 10 décimos de milímetro, 10 milésimos de milímetro, 10 metros, não sei. E o gráfico é esse aqui, certo? Mas, normalmente, um carro não tem só o motor, só o ciclo, o motor, o movimento vai para cima e vai para baixo. Ele pode também ter um outro cara, que é um 10, uma amplitude de 10 vezes sino de 2 vezes π vezes 20. O que é esse 20? Esse 20 é a frequência de vibração de outro componente do carro, que pode ser o ar-condicionado. Sistema de ar-condicionado, por algum motivo, vibra nessa faixa de frequência. Então, eu vou rodar o gráfico. Vamos ver como é que fica? Uma função 10, com frequência de 3, mais uma função senoide 5, com uma frequência de 20. Pode ser? Bora ver como é que fica. Olha só. Aqui ficou uma resolução baixa. Eu vou aumentar um pouco a resolução. Vou botar 1000 pontos em 1 segundo. Olha só. Eu vou tirar os pontos aqui para deixar só a linha mesmo. Então, olha só que legal. Então, aí eu tenho nada mais, nada menos do que 2 senoides somadas. Vou botar mais uma informação aqui. Eu tenho mais um cara com uma amplitude de 1, com seno de 2 vezes π vezes 50 vezes... Eu tomei uma terceira senoide. 50 é pouco, vou botar 100. Amplitude de 1 é pouco, vou botar 2. Aqui acho que tá bom. Vamos lá. Então tá aí. Essa seria a vibração do carro de vocês. Então o carro de vocês vibra assim, ó. Nossos carros ou os ônibus vibram desse jeito, ó, de maneira harmônica. Percebam que no fundo são 3 senoides sendo somadas, certo? Até aqui vocês entenderam? Vocês acham que é fácil entender o que está acontecendo aqui? Acho que é fácil entender o que está acontecendo aqui? Esse aqui é o motor de um carro vibrando. É fácil entender o que está acontecendo aí? Perceber que existe uma senoide com amplitude de 10, uma senoide com amplitude de... uma amplitude de 5, uma com amplitude de 3? É fácil? Só acho que não, professor. É como se estivesse pegando um monte de referência e compilando. É, tô somando tudo. Aí teve um cara chamado Fourier que fez uma coisa interessante. Ele fez o que a gente chama de transformada de Fourier. Na verdade, transformada de Fourier. Ele para de representar um gráfico complicado, ele para de transformar um gráfico complicado, que é esse aqui no tempo, que eu acabei de mostrar para vocês, que aqui é o tempo, opa, errei, aqui é o tempo em segundos e uma amplitude, ele transforma num outro gráfico, que é um gráfico chamado, que aqui tem amplitude, e aqui tem frequência em hertz. Esse gráfico é chamado de espectro. Então, o espectro é um gráfico que sai do domínio do tempo, vai para o domínio da frequência, com uma transformada de Fourier, que é a transformada de Fourier assim. Transformada de Fourier. E nesse gráfico domínio da frequência, você vai ver isso aqui. Você vai ver uma senoide, vai ver um traço aqui, mais ou menos isso aqui. Vai ver um traço aqui. Na frequência, qual é a primeira frequência? De 3, com uma amplitude de 10. Deixa eu botar 10 aqui. Um segundo gráfico, uma barra, na frequência de 20, com amplitude de 5.
E um terceiro gráfico, eu botei 100, foi? De 100, com amplitude de 2. Aqui foram valores das senoides, mas isso aqui é o espectro. É a representação no domínio da frequência de uma vibração. Até aqui, entenderam? Esse gráfico, bora construir ele um pouquinho? Professor, você pode repetir isso aí? Desde o primeiro gráfico, eu não entendi muito bem. Então, esse primeiro gráfico é a representação do sinal do domínio do tempo. Eu vou até botar ele aqui. Ele seria esse, ele seria esse aqui. Deixa eu pegar a lupazinha aqui. E eu acho que a aula toda vai ser só isso hoje. Vamos lá, eu vou botar ele aqui. Um gráfico que não tem muita informação direta, muita informação fidedigna para a gente trabalhar, tá? Um gráfico complicado. Aqui eu não botei, mas aqui é tempo em segundo. E aqui é a amplitude, né? Show de bola. E eu quero transformar ele num outro gráfico, que é no domínio da frequência. Eu vou fazer isso no MATLAB agora, tá? Eu vou pegar um código que já está pronto, porque vai me poupar tempo. Acho que esse aqui, espectro. Esse aqui. Show, tá aqui. Tá aqui o que eu quero. Ctrl C. Eu vou explicar direitinho aqui, passo a passo, tá? Deixa eu botar aqui. Se eu preciso readaptar. Vamos lá. Então, tá aqui. N. Deixa eu só voltar aqui. N, length de S. Show de bola. Vamos lá. Então, eu vou explicar passo a passo aqui. Então, para fazer o código, esse comando length aqui é o número de pontos que esse S tem. Quando eu boto length de S, vou rodar aqui, ó, ele vai me dizer que tem 2001 pontos. Esse sinal tem 2001 pontos. Esse FS é a transformada de Fourier, é um código já pronto do MATLAB, assim como o comando length. E o comando FFT é a Fast Fourier Transform, que é a transformada rápida de Fourier, que já tem e já é um código pronto. E aqui, subplot 2,1,1. E aqui eu vou botar Ctrl X, botar aqui para baixo. Quem não sabe o que é subplot. Então, subplot é para plotar duas figuras juntas, tá? Então, se tudo estiver certo e eu não tiver esquecido nada, vai ser isso. Vamos rodar. Aí a gente ganha tempo. FA é a frequência amostral, FA é igual a 1000. E eu vou botar aqui Ctrl C, Ctrl V, FA. O que mais vai dar errado agora? Tá aqui. Então, aqui está o meu sinal no tempo, ó, de 0 até 2 segundos, com 3 senoides somadas. Vocês conseguem ver esses 3 picos aqui? Acho que não está dando para ver muito bem. Me ajudem aí. Consegue ver esse cara aqui? Aqui. Esse cara aqui. E esse cara aqui. Dá para ver? Sim, professor. Então, olha só. O eixo do X é a frequência em Hz. Então, aqui está dando 10 Hz. Aqui está dando 2 Hz. E aqui está dando 0,3. Isso está certo? Não, né? O primeiro tem amplitude 10, está certo? Amplitude 10 está certo. Eu tenho que multiplicar por mais um zero. Que é mais um zero. Pronto, agora sim. Show. Tá aí, agora tá certo. Então, vamos ver se vocês conseguem ver. Para só anotar aqui direitinho, ó, fazer um comandinho que é bom, é legalzinho pra gente. Esse ponto continuando aqui significa que continua na outra linha, tá? Então, eu tenho uma primeira senoide de amplitude 10 e frequência de 3. Vamos ver se a gente consegue ver. Então, a primeira senoide, frequência de 3, ou seja, em X, e amplitude 10, tá certo. Dá para ver isso aí? Dá, professor. Dá para ver direitinho? Dá um zoom mais aqui para ver direitinho. Ó, tá aqui, certo? A segunda senoide é numa frequência de 5, numa amplitude de 5 e uma frequência de 20. Então, vamos aqui, ó, esse cara. Frequência de 20, amplitude de quase 5, que tem um erro numéricozinho, tá? Que é 5. E o último, mas não menos importante, essa daqui. Tá lá longe. É uma frequência de 100 e uma amplitude de 2. Meu amigo Lucas Emanuel. Tu tá aí, Lucas Emanuel? Lucas Emanuel, dou-lhe uma. Tô aqui sim, professor.
Eu quero que tu me diga mais uma senoide a ser somada no nosso estudo. Repetindo, eu quero que tu diga uma amplitude para a próxima senoide que vai ser somada ao nosso sinal. 3? Pode ser 3, beleza. Agora, o 2π eu não vou mexer porque tem que ser em radianos. Qual é a frequência que tu queres agora o nosso sinal? 50, professor. 50, pode ser, vezes t. Então agora eu estou construindo esse sinal, vou rodar aqui, F5. Ó, então vamos lá. Então, vou puxar aqui para baixo. Então, aqui agora a gente construiu um outro sinal, que tem uma amplitude de, que a gente já discutiu agora há pouco. E essa daqui de 100 é a próxima. E aqui é o sinal que meu amigo colocou, tá aqui. O que é mais fácil de ver do que é formado o sinal? No gráfico de cima ou no gráfico de baixo? De baixo. De baixo, né? E esse gráfico é o famoso famigerado espectro. Esse gráfico é legal, porque digamos que esse cara aqui seja a vibração, esse primeiro aqui de 10 seja a vibração do motor, 10 seno de 2π vezes a frequência de 3. Então a gente já sabe que o motor roda 3 ciclos em 1 segundo, 3 Hz, que multiplicando por 60 dá quanto? Dá 180. Então ele dá 180 RPM, o que é uma mentira. Qual é a rotação de um carro? Mais ou menos. Cerca de uns 3.000. Tá de boa. 2.000 RPM, 3.000 RPM. Então, a rotação de um carro, na verdade, é mais ou menos 3.000. Vou botar 3.000 dividido por 60. Dá quanto? 3.000 dividido por 60, porque tem 1 minuto. RPM é rotação por minuto. Divide por 60. Dá 50. Dá 50 Hz. Aqui está longe de ser a rotação de um carro verdadeiro. Mas tudo bem. A gente está aqui brincando que é um carro. Então, é um carro. Então, se por acaso o motor do carro tiver um problema e começar a vibrar demais, o espectro muda. Então, eu vou dar um chute na lua agora. Eu vou dizer, ó, a vibração dessa frequência de 3 subiu para 20. Aí o que acontece com o gráfico? Ó, saiu de 10 e foi para 20. Então, o espectro mudou. E é dessa forma que as empresas utilizam o espectro para monitorar a integridade estrutural de muitos componentes mecânicos. Então, ele vai lá com um sensor de vibração, coloca na máquina. Está funcionando perfeitamente, está vibrando legal, o espectro é bom. Aí, o que ele faz em seguida? Cria um batimento cardíaco da máquina perfeita. Depois de um tempo, ele vai lá e mede de novo. E percebe que a vibração aumentou um pouco. Isso é um indício de defeito, ou de começo de defeito. Pode perguntar. Dá pra gente notar isso, que se fosse alguma coisa mais séria, um problema no carro, por exemplo, a gente não iria conseguir ver no gráfico de cima porque não mudou praticamente nada. Isso. A gente não consegue perceber. O nosso ouvido ouve ondas espectrais, onda a onda. Que, na verdade, na nossa voz humana, vamos já ver, tem muitos senoides formando o sinal. Aqui eu só botei 4, mas são muitas senoides. Mas um mecânico experiente consegue saber, com base na mudança da vibração do carro, qual é o defeito do carro. Se é a bomba. Meu tio sabe fazer isso. Não sei se eu falei para vocês, mas eu trabalhava numa oficina mecânica dos meus 13 até os meus 18 anos, quando eu passei no vestibular, e meu tio sabia, eu também já sabia, ouvindo o barulho do carro, qual era o provável problema. Se era a bomba de combustível, que na época era mecânica, hoje a bomba de combustível é elétrica. O que mais? Se era problema de um rolamento que estava com defeito, ele já sabia. O rolamento do carro a gente também já sabia, levantava o carro, girava e via se o rolamento roncava. A gente falava assim, o rolamento está roncando. Alguém já presenciou esse tipo de estudo, de avaliação de vibração ovidal? Alguma experiência dessa, de ouvir o barulho mudar e acreditar que não sabia por que mudava, ou só com o ouvido percebeu? Mas dá. Eu já, professor. Já? Quem Já falou? escutei. Eu, Ayrton. Meu carro, semana passada, eu troquei o rolamento que tava roncando. O mecânico levantou e botou assim, rodou o pneu do carro e percebeu, foi Isso. E fora que também que rodando, se tiver silêncio, assim, por exemplo, de madrugada, a pessoa escuta uma zoada bem estranha. É, bem característica. Sabe, eu vou falar um pouco do que é esse defeito específico, só porque o Ayrton quis colaborar. Na verdade, o rolamento ele é feito de esferas. Ele tem a pista externa, a pista interna e tem os tarugos. Vocês já fizeram elemento de transmissão de potência, não já?
às vezes, o rolamento solta partículas aqui, ó, ele descama, ele descasca, e cria tipo uma craterazinha no rolamento ou na pista de rolamento. Pode ser externo ou interno. E aí é como se você estivesse passando... aqui é um buraco, tá? Não parece, mas é um buraco. E aí, o espectro antes era assim. Aqui, aqui e aqui. Quando tem esses buracos, é como se tivesse... É um novo sinal que aparece aqui. E aí você consegue... Poxa, mas vibrava antes disso, mas apareceu uma componente de barulho que é devido ao contato, o desgaste, passar por cima desses buraquinhos aqui. Quase como se fosse uma pista que está cheia de buraco, mal asfaltada, que está cheia de buraco. Esse é o fenômeno. Isso é muito, já tá bem consolidado na indústria. Isso aí é para que serve o espectro. Outra coisa que para que serve o espectro, vocês sabem que o ser humano nunca foi a Júpiter, né? Nunca foi a Plutão, nunca foi a Marte, mas nunca foi a planetas distantes da Terra. Depende. Nunca foi a... Depende do quê? Abre aí Ele fala que foi a Marte, não tem os drones que vão? Entre aspas, ele foi, só que Mas ele nunca trouxe uma amostra de Marte, né? Nunca trouxe um pedaço de Marte pra gente. Você confere, né? Ele só foi lá mandando um satélite. Mas como é que a gente sabe que Marte é feito... Júpiter é feito de gases e sabe a composição química dos gases. Vocês sabem como é que é? Alguém sabe? através do telescópio, né, professor? Mas é pelo telescópio, mas mais do que isso, é através da análise espectral. Cada átomo vibra numa frequência específica. Então, esse átomo aqui, por exemplo, pode ser, eu estou chutando, tá? Pode ser o hidrogênio. O hidrogênio ele vibra em frequências mais baixas. O oxigênio, o hidrogênio, isso. Deixa eu copiar aqui. É só uma curiosidade, é através do espectro. A luz é uma onda. Vão brigar comigo? A luz pode ser uma onda ou não, depende da situação, mas a princípio é uma onda que viaja, uma onda eletromagnética que viaja. Então, a luz que a gente vê é uma onda, como essa aqui. Parecida até. Uma onda parecida com essa. Então, essa onda, ela carrega informações da vibração do hidrogênio, do carbono, do ferro. Então, a gente sabe que aqui é ferro, aqui é carbono e aqui é hidrogênio. E a gente sabe a composição química e a proporção entre os átomos que compõem aquela estrutura. Já ouviram falar no termo mineração espacial? Existem meteoros que são feitos basicamente de ouro. Então, se você pegar e pesar aqui na Terra, ele mede mais ou menos $1 trilhão. Então, Elon Musk e Companhia Limitada estão querendo construir foguetes. Entre muitas coisas, é a questão de turismo, mas turismo é só uma das possibilidades. Você pode fazer mineração. Você manda uma nave espacial, ela chega no cometa, pousa, tira um pedaço e traz para a Terra. E esse pedaço que ele pode conseguir arrancar de lá pode valer $1 bilhão, por exemplo. Mas como é que a gente... Rapidinho. Como é que a gente sabe que tem ouro lá? Pela uma análise espectral. Pode falar. Uma dúvida meio leiga da minha parte. Na minha visão, tipo assim, ouro a gente está acostumado a ver joias, né? Coisas supérfluas. Mas no caso, o que o ouro seria interessante na questão, tipo, Elon Musk, assim, tecnológica ou fabricação de equipamentos com ouro? O que o ouro tem que ele seria interessante O ouro de se é o buscar? melhor metal para conduzir eletricidade, para conduzir informação elétrica. É o melhor que existe. Só que ele é muito caro. Aquelas portas USB que são banhadas a ouro, ela tem uma boa conectividade, ela transmite bem a eletricidade. Informação elétrica. Basicamente é isso. Se tivesse um computador todo feito de ouro, ele seria energético, produziria menos calor, seria mais eficiente e entre muitas outras coisas. Então, o ouro tem essa vantagem tecnológica. Eu quis falar da mineração só porque a questão de saber a composição química sem ter pego uma amostra, entendeu? Então, alguma pergunta até aqui, gente? Eu vou para frente, então. Vocês entenderam bem? Eu tenho uma aluna minha, vou procurar aqui em off, que ela trabalha na manutenção. De vez em quando eu trago ela para falar nos meus cursos de vibração.
Ela falou, aplicação de técnicas preditivas na análise de vibração e rolamentos autocompensadores na área de descarga de minério de ferro. Só para falar um pouco da possibilidade de vibração na manutenção. Porque ela falou um pouco de termoimagem, laser, ela falou dos sensores. Aqui sensores de vibração, vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Nós temos acelerômetros e alguns outros sensores, células de carga, mas tudo bem, vamos para frente. Você achou algumas fotos legais aqui. Ela falou do rolamento, da pista de rolagem. Rolamento. Ela fala do equipamento. Aqui é um tambor acho que é de retorno. De retorno. Aí tem, ela vai estudar os rolamentos que estão nesse tambor aqui, ó. Então, acho que foi esses rolamentos aqui. Fica nessa, como é que seria um espectro verdadeiro de um rolamento, ó. Tá? Espectro evidenciando o defeito do anel externo do rolamento à esquerda. 11,5 Hz. 11,5 Hz está aqui assim. Não é isso? Aqui é 50, aqui deve ser 25. Aqui deve ser 20 e aqui deve ser esse erro aqui. Então, é tipo como saudável com defeito. Aqui, ó, tá? Isso aqui. Espectro da vibração em forma de onda, evidenciando a frequência de defeito na pista externa do rolamento ao lado esquerdo. Aqui é no tempo e em cima é o espectro. Espectro de vibração em forma de onda, evidenciando a ausência de frequência de defeito na pista externa do rolamento à esquerda do tambor. Aqui é com defeito, 0 até 3 amplitude, milímetros por segundo, aqui é velocidade, e aqui é sem defeito. Aqui é sem defeito, né? E aqui é com defeito. Ó. Então, em vermelho está com defeito, o espectro evidencia. Ela mostra exatamente onde é o que ela estudou. Quem quiser essa monografia, eu passo depois, tá? Tem um código bem legal que eu vou aproveitar esse finalzinho da aula para a gente brincar um pouquinho MATLAB. Rapidinho. Vou brincar um pouquinho. Nesse código, eu vou pedir ajuda de vocês. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Alô? Alguém responde. Quando eu fizer assim, é porque eu estou tentando falar com vocês. Vocês estão me vendo aí? Esse código aqui, ele pega o som do meu microfone e faz o espectro. Então, o barulho que vocês às vezes ele perde um pouco eu perco a fala. Então, me digam que eu ajeito. Então, se eu fizer assim, é porque eu estou tentando falar com vocês, mas não estou conseguindo. Tá bom? Então, de maneira geral, esse código faz o quê? O MATLAB entra no meu microfone, que é esse aqui, e fica capturando durante 1 segundo. Depois desse 1 segundo capturado, ele faz o espectro. E a gente vê o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos ver se funciona a primeira vez. Eu vou rodar aqui, e se eu ficar mudo, eu vou fazer assim e vocês respondem. Se eu perguntar, vocês respondem também, tá? Então, vamos lá. Então, ó, sem barulho nenhum, agora eu vou fazer barulho, ó. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim, professor. Sim. Então tá. Então aqui, ó, eu tenho o espectro da minha voz. A nossa voz, quando eu falo alguma coisa, eu não falo de maneira harmônica. Eu falo como combinações de muitas parcelas harmônicas. Lembra aquelas sonoras que eu somei 4? Então aqui, na verdade, a nossa voz soma centenas de harmônicos aqui. Então eu vou tentar fazer aqui algumas coisas legais. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco o gráfico. Aqui eu botei um eixo que eu vou apagar esse axis aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu só apagar aqui. Vou de novo aqui. Fazer aqui passar um pouco de vergonha aqui com você, mas não tô nem aí. Vamos ver agora. Então eu vou fazer um Lá aqui. Vamos lá. Lá. Então aqui, ó. Se vocês olharem esse gráfico, dá para ver aqui que ele vai de 0 até 25 vezes 10 à quarta. Aumenta um pouquinho, professor. 25 vezes 10 à quarta. 25.000 Hz. O nosso ouvido, o de vocês e o meu, só deve ouvir mais ou menos até uns 16, 17 mil Hz. O sensor de vocês só capta frequências até essa faixa. Aqui seria um cachorro ouvindo, alguma coisa assim. A nossa voz, a voz humana, ela ouve bem nessa região mais baixa aqui, ó. Eu vou dar um zoom. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos de... A gente fala aqui em torno de, ó,
Tem 1000, aqui eu não sei quanto é que é esse valor, deixa eu ver aqui. Ó, 146, 290, aí a maior densidade, a maior amplitude está aqui em 734. Dá para ver aí esses números aqui? Então, a minha voz é basicamente somada de muitos harmônicos, e seriam esses aqui. E se vocês observarem no tempo, como é que é no tempo a nossa voz, o sinal da nossa voz, usar o espectro é melhor. Eu vou aqui pegar no meu celular e vou procurar um lá. Deixa eu procurar no YouTube aqui, que é melhor. Vocês estão me ouvindo? Eu sim, professor, dá para ouvir. Em alto e bom som. Obrigado. Então, se vocês conseguem ouvir esse barulho aqui. Dá para ouvir aí agora? Dá para ouvir? Deu para ouvir, professor. Então, isso aqui, não sei se vocês sabem, não sei por que o cara que projetou o telefone projetou as ondas que fazem com que o telefone funcione numa frequência audível pelo homem. A gente ouve de 20 é aqui, tá, gente? Ó. 20 é aqui embaixo, ó. Dá para ver, tá vendo aí minha tela aqui, o mouse, dá para ver o mouse? Dá sim, professor. Então a gente ouve daqui de 20 até 20.000 Hz. O cara os primeiros, o Graham-Bell lá da vida, ele projetou o telefone numa frequência audível. Então se eu fizer assim com minha mão, ó, 20 vezes por segundo, se eu conseguir desblocar o ar numa velocidade, numa frequência acima de 20 vezes por segundo, vocês vão ouvir a pressão sonora que eu estou variando. Beleza? O telefone, se vocês fizerem harmônicos perfeitos com a voz, vocês conseguem discar nele. Telefones antigos. Vocês já viram vídeos que o cara faz tu e liga? Porque cada teclado é uma frequência específica. Ó. Dá para ouvir? Dá. Então, beleza. Mas, em particular, isso aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Isso aqui é um lá. Estão me ouvindo? Isso aqui é um lá. É o barulho de chamada. É o lá harmônico, é um lá puro. Então, observem aqui em cima, mostrando o sinal todo quebrado. Olha só que maravilha, é um lá puro. Tá gravando, ó. Vamos lá, vamos ver. Esse lá ainda não tá puro, mas vamos ver ele aqui direitinho. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim, professor. Esse meu telefone ainda tá bichado, mas bora dar uma olhadinha nele aqui. O lá, alguém sabe qual é a frequência de um lá? Sei não, professor. É 440 Hz. Então, em um segundo, tem 440 ondas. Em um segundo. Então, vamos ver aqui. Vamos ver quanto é que tá dando esse lá. Ou é 420? Não lembro mais. Deixa eu ver quanto é. Não, é 440. Das duas umas. Ou o meu telefone não está emitindo um lá perfeito, ou o meu programa do MATLAB não está bem sintonizado, ou meu microfone está ruim. Ou o programa, tem algumas opções, mas um lá perfeito é 440 Hz. Vamos ver aqui, ó. Vocês me ajudem. Daqui para cá tem um segundo, não é? Conseguem ver que aqui é um segundo? Conseguem ver? Consigo, sim. Beleza. Então, daqui até aqui tem 420 e 30 ondas, aproximadamente, 424 ondas. Mas eu não vou contar isso tudo. Eu vou dividir por 10, 42,4. Então, eu vou contar de 0 até 0,1. Em vez de contar de 0 a 1, eu vou contar de 0 até 0,1, que aí eu economizo o quanto eu vou contar. Dá um zoom aqui. Vocês perceberam que o eixo mudou? Nossa, esse lá tá muito ruim mesmo. Ó. Eu vou contar de 0 até 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e quase uns quebradinhos. Conseguem ver aqui, ó? Deu 42 ponto alguma coisa. E pelo espectro aqui, observando, tem outras senoides modulando o meu harmônico aqui. Pode ser o barulho externo do meu ambiente, eu vou até desligar o ventilador, mas eu não gostei desse lá, não vou mentir para vocês. Eu vou querer esse lá bem aqui.
Eu vou rodar de novo, vou rodar esse lá aqui. Eu vou rodar. Eu vou mostrar aqui, né? Eu tinha esquecido esse detalhe. Então, tô com o meu celular aqui, ó. Eu tô fazendo com o celular um lá. Pra gente brincar um pouquinho com isso, tá? Então, eu tô fazendo um lá perfeito. Eu vou agora abrir meu código no MATLAB. E vou fechar esse aqui, que não ficou muito legal, não gostei, achei horrível. Vou abrir aqui o código no MATLAB e vou rodar. Agora sim. Estão me ouvindo aí? Sim, professor. Então vamos lá, vamos fazer nossos experimentos. Ó, agora sim foi um lá decente. Uma única senoide aqui bonita. Ó. Bora ver qual frequência tá. Agora foi um lá decente aí. 440, esse sim. Então meu programa tá certo. E o lá que o... Tá mostrando esse lá aqui, ó. 440 Hz. Um lá de diapasão. Diapasão é um instrumento de medida. E emite uma frequência muito precisa. Mas olha só, agora sim. É um lá perfeito. Então vamos ver aqui agora. Olha só a diferença da onda, como é que ela tá mais bonita agora. Vamos ver aqui. Tá, você parece que não, mas tá bem mais bonita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, 43, 44. 44 multiplicado por 10, né? Eu estou na casa de 0 até 0,1. Então, pessoal, assim, a princípio eu queria mostrar bem o que é espectro, para vocês entenderem bem, e o que é um espectro harmônico. Foi o que a gente viu aqui, ó. Uma única senoide. Até dar um zoom mais aqui para vocês verem bem. Ó, uma única senoide certinha aqui, ó. Tem um ruídozinho aqui, ó. Vou mostrar mais um teste aqui que vai ser legal. Só para acabar a aula. Desculpa aí, pessoal que está querendo ir embora. Você lembra daquele programa que eu mostrei na aula passada? Agora vocês entendem muito mais, né? Dá para entender muito melhor, né? Dá melhor, professor. Minha voz aqui, ó. Fazendo um lá. Parecido com o espectro do MATLAB, ó. Lá. Então, percebam o gráfico de cima aqui, ó. Lá. O espectro. Mas mais legal do que isso, vocês estão vendo essa xícara bem aqui? A gente vai discutir na próxima aula. Ela tem uma frequência natural, certo? Olha só como é que eu descubro a frequência natural da xícara. Então, a frequência natural da xícara está mais ou menos, antes que acabe aqui, em mais ou menos 2.500 Hz. Essas outras frequências naturais que tem aqui, eu vou explicar mais para frente, pode ser a frequência natural da orelha. Deixa eu ver da orelha aqui. Ó. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como é que vocês quebram uma taça de cristal, para quem quiser quebrar uma taça de cristal. Beleza, gente? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode. Quem quiser ir embora, pode ir embora. Tchau. Gostaram da aula? Gostou, Foi Pedro? massa, foi top, professor. Tá certo. A aula foi boa, professor. A próxima aula.